Meus irmãos, nós já estamos há algum tempo falando sobre oportunidades. Nós pregamos aqui o Deus da oportunidade. Talvez você lembra, ou talvez alguns não lembram, que foi pregado. Mas o Deus da oportunidade, Deus ele tem dado oportunidade para você. Deus tem dado oportunidade para mim, porque Ele é o Deus da oportunidade. Mas Deus dá essa oportunidade, mas em algum momento das nossas vidas, nós perdemos essa oportunidade. Agora você já percebe como é fácil nós perdermos uma oportunidade? Uma distração nossa, nós podemos perder essa oportunidade que Deus nos dá. E às vezes nós perdemos oportunidade porque não estamos preparados para elas. Preparado para as oportunidades que Deus tem e que quando chega em nós não sabemos o que fazer com ela. E outras vezes, perdemos a oportunidade porque não percebemos que era oportunidade que vinha da parte de Deus para nós. Podemos aproveitar ou desperdiçar as oportunidades de Deus na nossa vida. O que nós queremos fazer? A questão é, se iremos jogar fora ou se iremos aproveitar as oportunidades que Deus tem colocado diante de nós. O que nós vamos fazer? Será que nós estamos preparados? Será que nós queremos essas oportunidades que Deus tem querido dar para nós? Será que nós estamos enxergando as oportunidades? Será que nós estamos vendo com os olhos da fé que Deus tem aberto algumas portas e nós temos desperdiçado? E agora? E o que fazer? O texto abaixo, irmãos, mostra a história de um grupo de pessoas que teve oportunidade de Deus diante deles, mas não aproveitaram aquilo que Deus tinha dado para eles. Por favor, acompanha comigo esse texto de João, capítulo 12, 37 ao 43, que diz assim: mesmo depois, Jesus fez todos aqueles sinais miraculosos, não creram nele. Isso aconteceu para cumprir-se a palavra do profeta Isaías, que disse: Senhor, quem creu em nossa mensagem? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por essa razão, eles não podiam crer, porque como disse Isaías em outro lugar, cegou os seus olhos e endureceu os seus corações, para que não vejam com os olhos e nem entenda com o coração, e nem se converta, e eu os cure. Isaías disse isso porque viu a glória de Jesus e falou sobre ele. Ainda assim, muitos líderes dos judeus creram nele, mas por causa dos fariseus não confessavam a sua fé, com medo de serem expulsos da sinagoga, pois preferiram a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus. Nota, irmãos, com base no fracasso daquelas pessoas de não aproveitar a oportunidade de Deus nas suas vidas, podemos tirar lições de como desperdiçar as oportunidades que Deus tem nos dado. E agora? Perdi a oportunidade. E agora? O que nós vamos fazer? Já que uma oportunidade passou, nós precisamos, irmãos, empenhar de novo a nossa fé. Nós precisamos comprometer de novo a nossa fé. Nós não podemos ficar olhando para nós simplesmente e não saber mais o que fazer. Mas passou. E aconteceu, e agora, o que eu vou fazer? Eu preciso retornar, eu preciso retroceder, eu preciso empenhar a minha fé de novo. A sua fé, ela não pode ser morta, amém, irmãos? A sua fé não pode morrer, você precisa empenhar ela. Veja que o texto que revela aquelas pessoas perderam a oportunidade de Deus, porque eles não empenharam a fé deles, porque eles não fizeram, eles não se comprometeram a fé deles. Veja que eles até creram, mas não confessaram a fé publicamente. Eu e você, nós precisamos comprometer a nossa fé publicamente, senão nós iremos perder também as nossas oportunidades. E olha aqui que o texto diz no verso 42 e no 43 de João, diz assim: ainda assim, muitos líderes dos judeus creram nele, mas por causa dos fariseus, não confessaram a sua fé, com medo de ser expulsos da sinagoga. Eles tinham medo de perder alguma coisa. Por quê? Pois eles preferiam a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus. Nota, irmãos, nós precisamos empenhar, não interessa as circunstâncias. Eles não assumiram a fé que eles tinham, por isso que eles perderam uma oportunidade gigantesca na vida deles.
E eu acredito que eu e você nessa noite, nós não podemos perder essa oportunidade nas nossas vidas. Nós temos que empenhar a nossa fé. A fé que eles tiveram não fez diferença alguma na vida deles. É lamentável. É lamentável. Eles creram até, mas não comprometeram a crença deles. Este foi o erro que cometeram. E por causa deste erro, eles perderam a oportunidade de Deus para eles. Nós não podemos cometer o mesmo erro. Nós temos que comprometer a nossa fé. Nós temos que acreditar que Deus irá fazer mais coisas na nossa vida. E se você quiser aproveitar as oportunidades de Deus para a sua vida, você precisa, em nome de Jesus, você precisa empenhar a sua fé. Você precisa comprometer a sua fé, porque as oportunidades estão aí, irmãos. Uma crença só tem valor de verdade se ela combina com a vida e a vida combina com ela. A fé em Deus é vista pelas ações do dia a dia, e as ações do dia a dia revelam a fé em Deus. E é por isso que a Bíblia nos mostra em Tiago capítulo 2, verso 17 no verso 19. Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, ela é o quê? Morta. Mas alguém dirá: você tem fé? O que ele diz? Mais alto um pouquinho. Você tem fé? Eu tenho obras. Mostra-me a sua fé sem obra, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Comprometimento. Nós precisamos nos comprometer. Você crê que existe um só Deus? Muito bem, até mesmo os demônios crêem e tremem. Nós temos que comprometer. Nós precisamos ter a nossa fé misturado com o trabalho, misturado com a ação, misturado com a obra, mas nós precisamos empenhar a nossa fé. E empenhar a fé é harmonizar o que cremos e o que vivemos. É isso. Empenhar a fé é colocar a fé em prática. E a fé precisa fazer, irmãos, diferença na minha e na sua vida. E agora, o que nós precisamos fazer? Você pode dizer que a sua fé tem feito diferença na sua vida? Amém, irmãos? Amém, igreja do Senhor? Tem feito diferença na sua vida? Qual diferença tem feito na sua vida? A sua fé? Será que a circunstância não tem parado nós crermos num Deus Todo-Poderoso? Será que as lutas não têm nos desviado da atenção que Deus quer que nós tenhamos nele? Qual é que Deus está fazendo? Olhando para as suas ações e decisões, pode-se dizer o quanto você crê em Jesus? Olhando para mim, será que eu posso dizer o quanto que eu creio? E eu preciso crer mais. E a fé que você demonstra praticar é uma fé em Deus? Ou é uma fé em alguma outra coisa? Nós temos que pensar nisso. Qual é a fé que eu estou tendo? O que significa colocar a fé em prática? Para mim e para você? É obedecer? É romper? É renunciar? É perdoar? Ou é agir? Ou parar de adiar? Talvez aqui nessa noite tem pessoas que estão adiando. Deus quer dar uma oportunidade. Deus quer dar uma bênção. Deus quer fazer um milagre, mas está adiando. Senhor, agora não. Eu vou esperar mais um pouco. Veja, irmãos, nós precisamos comprometer a nossa fé para nós aproveitarmos as oportunidades que Deus tem colocado diante de nós. Nós temos que comprometer, porque se nós não comprometermos, nós vamos perder a oportunidade. Agora, igreja do Senhor, combine as suas ações com fé. Combina. Se você tiver coragem de empenhar a sua fé, irá passar e aproveitar as oportunidades de Deus para a sua vida. Mas você tem que ter coragem. Coragem e muita coragem. E aquelas pessoas do tempo de Jesus não comprometeram a fé. Agora pergunta, o que você vai fazer? O que você está pensando neste momento? Você está falando no seu coração, eu preciso comprometer a minha fé, eu preciso empenhar a minha fé. Ou você está falando no seu coração, tá bom, do jeito que tá bom. Não está bom, igreja do Senhor. Não está bom, povo de Deus, povo santo de Deus. Não está bom. Deus tem um milagre para fazer na sua e na minha vida. Deus quer dar para você uma oportunidade. Para você e para mim, Deus quer dar uma oportunidade. Então não está bom. Nós podemos melhorar. Nós podemos empenhar a nossa fé. Agora, irmãos, aquelas pessoas do tempo de Jesus, eles não comprometeram a fé deles. Eles não comprometeram. Agora, nós perdemos a oportunidade. E agora? A segundo lugar, irmãos, eu quero pedir para você, volte a superar os aborrecimentos. Porque muitas vezes, a nossa fé está embasada também nos aborrecimentos.
Algumas pessoas nos aborrecendo. A pessoa me aborrece ali, então eu já não vou parar de crer. A pessoa me aborrece aqui, eu vou parar de confiar. A pessoa me aborrece aqui, eu nem vou mais para a igreja, porque está me aborrecendo. Nós precisamos tirar isso das nossas vidas. Nós precisamos tirar esse paradigma de nós. Nós temos que entender que o aborrecimento é para um crescimento meu e seu. E nós às vezes não entendemos isso. Porque quando as pessoas pegam no nosso pé, é porque muitas vezes nós estamos dando alguma coisa diferenciado. Supere o aborrecimento. Veja que o texto ele revela que aquelas pessoas perderam a oportunidade de Deus, porque não foram capazes de superar os aborrecimentos. As pessoas que iam contra, não foi capaz de superar as pessoas que falavam contra, não foi capaz de superar as pessoas que estavam por perto, não foi capaz de superar, e a oportunidade veio, e a oportunidade partiu. Se eles comprometessem a fé que eles tinham, eles sofreriam oposições, e é verdade, tiveram medo dos fariseus e de serem expulsos da sinagoga. É assim que o texto diz, acompanha comigo no verso 42 e 43 de novo. Ainda assim, muitos líderes dos judeus creram nele, mas por causa dos fariseus não confessaram a sua fé, com medo de serem expulsos da sinagoga. Olha, os aborrecimentos, pois preferiram a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus. Se vocês se renderem a Jesus, se vocês se converterem o seu coração, se vocês seguirem os cristãos, vocês vão ser expulsos daqui. Era o que passava no coração deles, era o medo que eles tinham. Agora, qual é o medo que nós temos? É melhor nós termos a oportunidade de pegar a oportunidade de Deus, do que nós perdermos aquilo que Deus tem prometido para você, que Deus tem prometido para mim, o que Deus tem prometido para a igreja dele. Eles creram, mas eles não se comprometeram na crença deles, porque não comprometeram, não conseguiram também superar as oposições. Irmãos, eu quero contar uma história para vocês. Há muito tempo atrás, muitos anos atrás, em 1983, mais ou menos, uma pessoa chamada pastor Jesus França chegou em mim e perguntou para mim, juntamente com mais alguns jovens: você aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Eu disse: eu aceito, porque é uma oportunidade que eu tenho, e é uma oportunidade que Deus vai transformar a minha vida, eu aceito. Mas o que o pastor Jesus França não sabia, que eu trabalhava em um local que era de fazer espetinho, de assar espetinho, e eu vendia espetinho. O lugar era terrível, irmãos. Um lugar chamava Fuscão Preto. Para vocês terem uma ideia como que era o negócio. Tá? O trem era feio. E eu estava lá, vendendo espetinho aqui, só fazendo espetinho, e vendendo e passando para as pessoas ali, todos os dias à noite. Mas quando ele chegou com Jesus para mim, eu cheguei lá naquele lugar e falei assim, para o meu encarregado, meu chefe lá, eu falei assim: eu quero a conta. Ele falou: você é louco. Começou as oposições. Começou as pessoas se impor, começou as pessoas falarem, começou o aborrecimento. Ele falou: você é louco, porque esse dinheiro que você ganha aqui é o sustento da sua casa. Eu falei: é verdade e eu preciso desse dinheiro, mas eu não posso mais ficar trabalhando aqui. Aí as pessoas vieram em cima de mim. Aí o meu pai veio em cima de mim: mas como você vai sair do trabalho? Como que você vai sair para seguir uma igreja? Como você vai sair para ser crente? Será que aqueles crentes vão trazer comida dentro da sua casa? Eu falei: eu não sei se eles vão trazer. A única coisa que eu sei, que eu não vou mais trabalhar lá, e eu vou pegar a oportunidade que Jesus está me dando. E eu não sabia qual era, a oportunidade que Jesus estava me dando. Agora, se você quiser aproveitar a oportunidade de Deus para a sua vida, você precisa superar as oposições, os aborrecimentos. E eu fui aborrecido, e eu teve oposições sobre mim, mas eu permaneci firme. Eu vou permanecer firme, eu vou sair desse emprego. Eu saí de lá, irmãos. Eu fui depois colher o algodão, eu fui fazer outras coisas, mas Jesus no meu coração, Jesus queimando dentro de mim, Jesus abençoando a minha vida. Agora, irmãos, saiba que cada oportunidade de Deus geralmente virá acompanhada de algum aborrecimento, forma de oposição, para que você não aproveite aquilo que Deus tem preparado para você. Quantos de nós talvez não passamos esse dia de hoje aborrecido no trabalho que nós estamos? Quantos de nós aqui não passamos aborrecimento dentro de um ônibus? Quantos de nós não passamos aborrecimento? Mas permaneça firme, mas permaneça com Jesus, mas dê testemunho da sua vida, porque você vai ver que todas essas cadeias de Satanás vai cair, vai ser quebrada, e você vai ser abençoado, e você irá receber a oportunidade que Deus tem preparado para você. Não desista, em nome de Jesus. Exemplos, irmãos, de oposições
que pode acompanhar as oportunidades de Deus. Exemplo de oposições: oposição espiritual. Muitas vezes nós passamos por ela, por uma oposição espiritual. Olha aqui, preste atenção por favor, olha para mim aqui. Satanás e os demônios não querem que você aproveite as oportunidades que Deus tem para a sua vida. O Satanás e os demônios, eles não querem, porque ele sabe que quando é uma oportunidade vindo de Deus, essa oportunidade vai vir e vai ficar. Mas você talvez perdeu essa oportunidade. Talvez você já perdeu porque Deus já te chamou, porque Deus já te proporcionou alguma coisa, e você perdeu. Você não pode desistir, porque as oposições elas vão continuar para sempre na sua vida, e também na minha também. Em segundo lugar, oposição das pessoas. A Bíblia diz que as pessoas que estão fora da sintonia de Deus, neste mundo, estão cegas para a realidade espiritual. Muito cega. E por isso, muitas vezes, pessoas bem intencionadas, que nos amam e que querem o nosso bem, serão obstáculo para nós aproveitarmos as oportunidades que Deus tem dado para nós. Pessoas bem intencionadas, amigo, parente, namorado, namorada, talvez eles vão fazer nós perdermos a visão de Deus para nossas vidas. E aí, queridos? E aí? Como será a nossa vida? Porque essas pessoas não compreendem as oportunidades de Deus para as nossas vidas. E tem mais algumas situações. Muitas vezes o próprio trabalho vai nos tirar da sintonia, das oportunidades. Talvez a família, talvez os amigos, vai nos tirar dessa visão. E quando nós perdemos isso, nós precisamos buscar, resgatar, ir atrás. Nós não podemos perder, porque se veio de Deus, nós precisamos. Mas se veio de pessoas, nós temos que pensar. A oposição do coração, em terceiro lugar. Talvez um de nossos maiores inimigos seja o nosso próprio coração. E a Bíblia diz isso, que o coração do homem ele é enganoso. Ele engana bastante, e não são poucas vezes que para aproveitarmos as oportunidades de Deus, nós teremos que contrariar o nosso coração, contrariar as nossas próprias vontades, e ele não gosta nada disso, ele luta contra, o nosso coração ele luta contra, o nosso desejo. Já viu aquela pessoa que diz assim: por você eu moro até debaixo da ponte? Isso é mentira, irmãos, mora nada. Você vai lá com a pessoa, daqui a um pouco você fala: pai, eu preciso de voltar para casa. É verdade. Ô pai, eu preciso de um pouso. Isso é mentira. Por você eu moro, isso é o coração enganoso. O coração achando que se eu for morar debaixo da ponte com uma pessoa, eu vou ter uma vida bem sustentável. Não é verdade. Não é verdade isso. Eu quero ter um alicerce, eu quero ter uma firmeza. E essa firmeza só vem se você estiver com Jesus Cristo. Só vem se você estiver com Deus. Deus vai dar uma saída para você. Deus vai dar uma oportunidade para você. E Deus vai abençoar a sua vida. E Ele não gosta nada disso. Ele luta contra. E por isso, tantas vezes, diante de uma oportunidade de Deus, nós vamos lutando contra nossas próprias vontades. E por isso, muitas vezes, temos a sensação de que uma parte nos quer e a outra parte não quer. Eu quero lutar. Não, eu não quero lutar. Eu quero vencer. Não, já venci. Está bom do jeito que está. Uma parte de nós fala isso. Agora, irmão, o que nós temos que fazer? E agora? Como você tem agido diante dos aborrecimentos e das oposições na sua vida? Como que você tem agido? De que forma você tem agido? Pastor, eu não gosto de ser aborrecido. Se alguém falar alguma coisa para mim, eu já sento-lhe a mão na orelha. Tem pessoas que é machão, é verdade. Eu batizei uma pessoa lá na Morangueira, lá, que ele disse assim: eu mandava em todo mundo aqui. E agora sabe o que ele é, irmão? Um chorão da igreja. Começa a cantar um canto e ele começa a ler Jesus está transformando a minha vida. É isso aí que Jesus faz. Jesus tira a macheza e coloca um coração dele quebrantado, transformado pelo poder dele. Aleluia! Oportunidade, irmãos, que nós não podemos perder. E você tem desistido diante das oposições que tem enfrentado? Eu espero que não. Eu espero que você não esteja. Você até percebe as oportunidades que Deus tem colocado diante de você, mas tem ficado temeroso em arriscar. Pensa não ter força para superar as oposições. E você tem força sim, irmão. Você tem força sim. Você tem força para superar as oposições, sim. Nós temos força, porque essa força não é tua. Essa força vem de Jesus sobre você. Vem de Deus, vem do Espírito Santo sobre você. A grande questão é que quais serão as oposições, mas
como vencer o que se opõe à vontade de Deus em nossas vidas. Essa é a questão, essa é a grande questão, não é quais serão as oposições, mas como vencer o que se opõe à vontade de Deus na nossa vida. Como superar as oposições? Primeira coisa, irmãos, você precisa identificar o verdadeiro inimigo. Identifica o verdadeiro inimigo seu. Quem é o verdadeiro inimigo seu? Quem está sendo o seu verdadeiro inimigo? A Bíblia diz claramente que a nossa luta, ela não é contra a pessoa. Ela não é contra a pessoa, a nossa luta, ela é espiritual. Ela não é contra a pessoa, não é contra ser vivente, mas ela é espiritual. E não fique lutando com as pessoas, tentando convencê-las, as mudá-las. Não tenta convencer. Eu vou tentar convencer, mudar ao meu perfil, não vai conseguir. Sabe por quê, irmãos? Deixa o Espírito Santo fazer isso. Não fique lutando contra o seu próprio coração para dominá-lo. Deixe o Espírito Santo fazer isso. Ele é quem quer dominar o seu coração. Ou seja, irmão, igreja do Senhor Jesus, povo de Deus, entregue-se a Ele, renda-se a Ele, e tudo depende de você. É você que tem que dar o primeiro passo, é você que tem que dizer: eis-me aqui, Senhor, eu quero uma oportunidade, eu quero ser transformado pelo Senhor. É você que precisamos fazer isso, não é outras pessoas, não é as oposições, você tem que querer. Segundo lugar, use as armas certas. Nós precisamos usar as armas certas. Contra esses inimigos nós precisamos de armas certas. Quais são as armas? A arma da oração, a arma da palavra e a arma do testemunho pessoal. É o que nós precisamos para as nossas vidas. Não existe inimigo que resista a essas armas. E toda oposição, ela cairá por terra. Lamentavelmente, irmãos, nós estamos perdendo algumas coisas nas nossas vidas no dia a dia. Nós estamos perdendo esse tempo de oração, as madrugadas de oração. Sabe, eu amo quando eu levanto de manhã cedo e fico aguardando aquela mensagem que o pastor Jacó manda. Ele manda, eu já estou em cima, porque eu já estava orando. Porque eu já estava falando para Deus: Senhor, o meu dia hoje tem que ser, eu quero o milagre do Senhor. Todo dia, irmãos, todo dia eu peço milagre para Deus, todo dia. E o meu maior milagre é encontrar pessoas como você e falar assim: Jesus te ama. Jesus te ama. Esse é o meu maior milagre. E você sabe, irmãos, tem dado certo? Tem dado certo. Eu tenho encontrado pessoas que precisam ouvir essas palavras todos os dias. Hoje mesmo, encontrei um homem. Ele disse para mim assim: pastor, você faz o meu funeral? Eu falei: eu não. Fazer seu funeral, rapaz? Para com isso. Não quero fazer, não. Tá? Claro, se ele morrer, a gente vai fazer o funeral dele. Mas ele está vivo. Ele está vivo. Ele estava lá desanimado. Eu falei: rapaz, levanta essa cabeça. Você já combateu o bom combate, você já guardou a fé, mas não acabou ainda. Você precisa lutar mais. Você tem muito a dar. Vai lá, luta com as armas certas. Não desista. Quando eu saí de lá, ele disse para mim: pastor, você não precisa mais fazer o meu funeral. Aleluia, glória a Deus. Ele vai viver mais um pouco, irmãos. Ele vai dar muito mais ainda para Deus. Como eu e você, temos as oportunidades nessa noite de fazermos mais, de darmos mais. E não existe inimigo que resista a essas armas. Não existe. Não tem inimigo que resista. Aquelas pessoas do tempo de Jesus não souberam superar os aborrecimentos e as oposições que tiveram. Agora a pergunta é: o que você vai fazer? Está bom como está? Não está bom? Supera. Se você superar, você vai ser bem sucedido. Se você superar, você vai retroceder e vai pegar aquela oportunidade que Deus tinha prometido para você, e você vai tomar posse dela, e você vai viver ela. Mas você precisa falar: Senhor, aonde é que eu perdi a minha oportunidade que eu ainda não encontrei? E aí Deus vai revelar para você, em nome de Jesus. Em terceiro lugar, irmãos, perdi a oportunidade agora. Volte a valorizar as oportunidades que Deus tem colocado nas suas mãos. Volte a valorizar. Ou seja, valorize as oportunidades. Igreja do Senhor, depois de algum tempo, eu não fiquei trabalhando na minha vida só com o espetinho. Eu não fiquei trabalhando minha vida só no algodão. Passou algum tempo da minha vida, eu estava trabalhando em um trabalho que até eu tinha 15 anos, mais ou menos 16 anos, 17, sei lá, mais ou menos aí. E naquela época eu já tinha talão de cheque, Banespa, lembra dele? Talão de cheque Banespa, era o cara. Então eu já estava bem, porque eu já tinha um trabalho. Mas eu fui contratado para trabalhar numa multinacional. Quando eu fui contratado para trabalhar naquela multinacional,
Eu falei assim, eu vou. Cheguei naquela multinacional, cheguei lá onde estavam todas as pessoas ali, e eles falaram assim, o seu trabalho agora vai ser da meia-noite até as 2h18, você vai varrer essa empresa. Eu falei, glória a Deus, uma vassoura é tudo que eu quero, eu vou pegar essa vassoura para mim, então eu vou começar a varrer. E eu pegava lá meia-noite, schlepp, e vamos varrendo essa empresa, e vamos varrendo. Quando dava 2h18, não 3h18, 2h18, eu já tinha terminado tudo o que eu tinha que fazer, e o meu patrão falava assim, valeu. Mas aconteceu algumas coisas. Nesse intervalo de varrer, a máquina quebrava, eu colocava assim os olhos na máquina e ficava olhando. Eu quero ser mecânico. Eu quero ser mecânico. Na verdade, eu queria ser mecânico de auto. Mas eu entrei nessa empresa, eu comecei a olhar para aquelas outras máquinas, falei, é dessas máquinas mesmo que eu vou ser mecânico. Eu preciso valorizar a oportunidade que Deus está me dando. E eu ficava olhando para ela. E a máquina quebrava e eu ficava ali. Depois a máquina começava a funcionar, eu pegava a vassourinha e ia varrer rapidinho. A máquina quebrava. Irmãos, eu torcia tanto para quebrar aquelas máquinas. Só para mim ficar olhando. Só para mim ficar observando o que eles queriam, de forma que eles estavam arrumando. Ah, chegou a minha oportunidade. Chegou. Um certo dia, o rapaz mecânico, ele não foi trabalhar. Problema dele. Ele não foi trabalhar e eu estava lá. Aí o chefe falou assim, ligou para o gerente e falou, olha, nós não temos como produzir porque a máquina quebrou e não temos nenhum mecânico aqui. Ah, então a sugestão foi, manda os meninos jantar, porque a janta já tinham lá, manda os meninos jantar, manda embora e outro dia repõe essas horas. Aí eu disse para o chefe assim, você permite que eu conserte essa máquina? Ele disse para mim, você é um varredor, mano. Como é que você vai consertar essa máquina? Você é varredor, você é o zelador, como é que você vai consertar a máquina? Eu falei assim, já não está quebrada? Já está quebrada, então deixa eu consertar, eu quero consertar essa máquina, e eu fui para consertar a máquina. Aí eu falei para ele, a sugestão que eu te dou é essa, pega os meninos, leva para jantar, e quando eles forem jantar, nós vamos mexer na máquina. Ah, queridos, como eu estava valorizando as oportunidades, como eu estava de olho naquilo, que era a minha oportunidade, a máquina estava lá quebrada, eu fui lá dentro da oficina, peguei uma reposição de peça, trouxe ali na máquina, bem tranquilamente, fui arrancando, coloquei, aí nós passamos, era embalagem metálica, era lata de óleo que nós fazíamos, e aí passamos 20 latas, testou perfeita, passou 30 latas perfeitas, 50 latas perfeitas, 200 latas, chama o povo. Aí o povo vieram, chegaram lá o povo lá e começaram a produção, começamos a produzir. No outro dia, o meu gerente chegou e falou para mim assim, você quer ser mecânico? Eu falei, só se for hoje. Aleluia, só se for agora, eu quero começar a ser mecânico dessa empresa. E ele então me falou, então a partir de hoje, você pode trocar o seu uniforme, que a partir de hoje você é mecânico, e infelizmente o outro foi dispensado, né? Eu não tenho culpa disso, eu só não perdi a minha oportunidade, eu valorizei a minha oportunidade. Então eu comecei a trabalhar na mecânica, eu valorizei a minha oportunidade. Vemos, irmãos, que no texto ele revela que aquelas pessoas perderam a oportunidade de Deus, porque não souberam valorizar a oportunidade que eles tiveram. Aí eu quero continuar essa história. Eu comecei depois, chegou uma máquina lá na empresa, que custava $5 milhões, era muito dinheiro. Ou é $5.000, acho que $5.000, né? É $5.000 que era a máquina, aquela máquina bonita. Chegaram para mim e falaram assim, olha, você vai trabalhar com o layout dessa máquina. Eu não sabia nem o que era isso. E eu fui lá, eu pesquisei, o manual era tudo em inglês e espanhol, eu não sabia uma palavra, nem do inglês nem do espanhol. E eu falei, estou dentro, eu vou trabalhar com isso aqui. Comecei depois a fazer ponte aérea, de Maringá, quando o aeroporto era por aqui, não sei aonde, era aqui. Eu pegava aquele aviãozinho de hélice, ia até no Rio Grande do Sul para montar. O meu patrão lá, meu chefe lá falou para mim assim, olha, você é um funcionário muito caro, você não pode ficar chegando aqui, saindo de lá 7 horas da manhã, chegando aqui 4 horas da tarde. Mandaram eu para Londrina, pegar Fokker 100 da TAM, coisa maravilhosa, irmão. Um dia eu estava dentro do Fokker 100 e fiquei sabendo que o outro caiu lá em São Paulo, e eu estava dentro. Foi tudo assim, mas foi bacana. Por que foi bacana? Porque a minha oportunidade, eu não perdi. Não perdi. Você não pode perder. Eles trocaram o projeto de Deus vivo por um esforço terreno.
Você não pode perder a oportunidade que Deus está te dando. Eles creram, até mas não comprometeram a crença deles. E por que não comprometeram, não conseguiram também superar as oposições? Eles não superaram as oposições porque não valorizaram as oportunidades que Deus tinha dado para eles. Não valorizaram. E eu valorizei, irmãos. Chegando lá, comecei a ganhar naquela época 20 salários mínimos. Aí um telefone pegou assim, meu pastor Nadab, ligou para mim: irmão, está na hora de você assumir o ministério. Eu falei: eu estou voltando. E eu voltei. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Larguei os 20 salários mínimos lá e passei a ganhar um salário mínimo lá em Sarandi e fui abençoado até nos dias de hoje. Minha filha, minha esposa não pararam de comer carne, não pararam de viajar, não pararam de fazer nada, mas eu fiz aquilo que Deus tinha me chamado para fazer. E estou fazendo. E faço com muito amor aquilo que eu faço, irmãos. Olha a oportunidade que Deus está dando para você, que Deus está dando para mim nessa noite. Deus é magnífico, Deus é lindo. Aqui era um problema de valorização de balança pendida, né? O que valeu mais, o que pesou mais foi a aprovação e a glória humana, ou não a glória de Deus. Nós temos que pensar isso. E se você quiser aproveitar as oportunidades de Deus para a sua vida, você precisa valorizar a oportunidade de Deus está colocando diante de você nessa noite. E Deus está colocando. E tem gente, irmãos, que não sabe dar valor às oportunidades que Deus dá. E por isso, não aproveitam. Não aproveitam. A oportunidade de Deus é a porta aberta para a solução da sua vida. E também da minha vida. É a solução para nós. E através do profeta Jeremias, Deus diz que esse foi o pecado do seu povo. Veja comigo a indignação de Deus em relação à insensatez do seu povo. Na época do profeta Jeremias. Olha bem o texto, por favor. Espanta-se diante disso, ó céu, fiquem horrorizados e abismados, diz o Senhor: o meu povo cometeu 2 crimes, eles me abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisterna rachada, que não retém água. Deus está dizendo que trocaram por cisterna rachada. Cisterna é aquela espécie de piscina construída para armazenar água. Lá no norte tem bastante, para pegar na época da seca e encher as piscinas. Imagina trocar uma fonte de água por uma piscina rachada. Imagina você trocar Jesus por qualquer proposta. Imagina você perder a oportunidade de Jesus por qualquer oportunidade. Como nós nos frustramos, irmãos, quando isso acontece? Como nós nos frustramos? E agora, queridos, Deus está colocando diante de você uma oportunidade e uma fonte de água viva. Você quer? Eu não ouvi um amém. Você quer Jesus? Jesus quer você também. Ele quer você. Ele está batalhando por você. Ele está lutando por você. Jesus, Ele quer você. E o que vai fazer? Vai ficar com uma piscina rachada? Não. Deus está colocando diante de você uma oportunidade para a sua vida. Por amor e pela misericórdia e pela graça de Deus. E o que você vai fazer? Vai tentar remendar a própria vida do seu jeito? Não pode. Você não pode remendar. Ou vai amar a sua própria glória, ou a glória das pessoas, ou a glória que a riqueza pode trazer para mim ou para você. Não pode, irmãos. Ou vai amar mais a glória de Deus. Eu quero convidar você para amar a glória de Deus, amém? Eu quero convidar você para amar mais Jesus. Para isso, irmãos, aproveita a oportunidade de Deus. É uma questão de amar mais. Deus tem colocado oportunidade diante de mim e de você. Deus tem colocado. E o que você tem feito? Tem valorizado as oportunidades? Eu valorizei. E eu acredito que você pode valorizar. Ou as suas ações demonstram que você tem dito hoje: não, Deus, não, Deus, passa amanhã mais tarde porque hoje não dá. Será que as suas ações estão falando isso? Se você estiver falando isso, você está perdendo a oportunidade de Deus para a sua vida nessa noite. Você não pode dizer para Deus passar amanhã, não. Você não pode falar para Deus passar mais tarde, não. Você tem amado mais a aprovação das pessoas ou a aprovação de Deus? Mais a aprovação pessoal de você mesmo? O que você tem mais amado? O que você tem feito com cada nova oportunidade que Deus tem te dado? Tem dado o devido valor? Eu espero que sim. Quais são as oportunidades que Deus lhe tem dado hoje para você?
Talvez você teve uma oportunidade hoje. E talvez você perdeu essa oportunidade hoje, vindo da parte de Deus. Por uma questão de devoção, por uma questão de buscar a orientação de Deus. A oportunidade de se arrepender, Deus está te dando para você hoje, nessa noite. De se arrepender. Oportunidade de abrir mão, Deus está dando para você nessa noite. Oportunidade de reconciliar, Deus está dando para você nessa noite. Oportunidade de crer, Deus está dando para você. E oportunidade de render-se, oportunidade de começar de novo, e oportunidade que é uma das maiores, que é salvação, Ele está dando para você nessa noite. O que você vai fazer? O que você vai fazer? E se você der o valor, as oportunidades de Deus para você e para a sua vida será constantemente diferente. Você precisa crer nisso, por favor. E aquelas pessoas do tempo de Jesus não souberam valorizar as oportunidades que eles tiveram. Não souberam. E você? O que você vai fazer? Eu quero orar com você. Eu quero orar com você. Feche os seus olhos, por favor. Eu quero pedir para Deus, mais uma vez, irmão, dar mais uma oportunidade para você. Mas você não pode sair daqui dessa noite sem pegar essa oportunidade de Deus para você. Você não pode ir para a sua casa hoje sem ter essa oportunidade, falar, perdi. Você vai chegar na sua casa, você vai ter um sentimento de depressão dentro de você, porque você não falou para Jesus, Senhor, eu não posso perder mais a oportunidade. Talvez aqui nessa noite tem pessoas que até se decidiu por Cristo, se decidiu por Jesus, mas até agora não aproveitou essa oportunidade. Mas eu quero orar por você, porque eu acredito que nessa noite Deus quer fazer um milagre na sua vida. Eu acredito. Senhor, nós estamos aqui nessa noite, Pai. Nós estamos aqui, Deus, porque nós sabemos que aqui é um lugar, ó Deus, de restauração das nossas vidas. Aqui é um lugar de cura. Aqui é um lugar de transformação, Senhor. E aqui é um lugar de oportunidades. Oportunidades que o Senhor tem nos dado, mas em algum momento nós temos perdido ela. E agora, Senhor? E agora nós não podemos, Senhor, ficar sem a nossa oportunidade. Para isso o Senhor manda nós empenhar a nossa fé, colocar em ação. O Senhor manda nós superar os aborrecimentos, a oposição. O Senhor manda nós valorizar as oportunidades. Mas em algum momento nós não estamos encontrando força, Senhor, porque em algum momento nós estamos longe do Senhor, longe da Tua presença, longe do Senhor, longe da Tua presença. E nessa noite o Senhor gostaria muito que tivesse pessoas, homens, mulheres corajosos, que se rendessem ao Senhor e que dissessem, eu quero Jesus Cristo porque eu quero mudar a minha vida. E quando isso acontece, Pai, as oportunidades começam nas nossas vidas. As oportunidades começa a oportunidade de salvação. E é segundo a Tua palavra, as demais coisas serão acrescentadas nas nossas vidas. As demais coisas. E eu oro agora, Pai, para que as pessoas possam entender a Tua palavra e querer essa oportunidade. Com os olhos fechados, meus queridos. Eu não sei se aqui nessa noite tem alguém ainda que não aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Se tem, eu gostaria de orar por você. Se você quer Jesus como Senhor e Salvador, por favor, põe a mão no seu coração. Põe a mão no seu coração. Não tenha medo de pôr a mão no seu coração, se você quer. Se ainda você não aceitou Jesus como Senhor. Eu vou fazer mais um apelo. Você colocou a mão no seu coração, por favor, fique em pé para mim orar por você. Fique em pé, não tenha vergonha, não tenha medo, porque a oportunidade está chegando agora na sua vida. Não tenha medo mesmo, não tenha medo. Olha quanta oportunidade que Deus está dando agora, de salvação. Eu quero apelar mais uma vez para você. Você que está em pé, por favor, desça aqui embaixo, porque eu e os pastores queremos orar por você. Nós queremos orar por você, venha até aqui, por favor. Não tenha medo, não tenha vergonha, porque Deus está começando um projeto novo na sua vida. Deus está começando uma história nova na sua vida. Deus está fazendo coisa maravilhosa na sua vida. Deus quer restaurar o altar caído. Deus quer restaurar a sua vida que está desperdiçada. Deus quer restaurar tudo aquilo que você tem perdido como oportunidade do Senhor. Eu quero orar com você. Pode vir, irmãos, pode vir.
Pode vir, você que não levantou, se você está aí ainda, ouvindo a voz do Espírito Santo falar no seu coração, mas não teve coragem de descer, por favor, desça. Não tenha medo, porque hoje vai começar coisa nova na sua vida. Você precisa acreditar. Você precisa acreditar nisso. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Olha, irmãos, a oportunidade está dada, mas não para por aqui. Não para por aqui. Vocês que estão aqui na frente, que estão se entregando para Jesus, estão se rendendo a Jesus, lembra, nós queremos investir na sua vida. Nós queremos convidar você a fazer verdades básicas, para dar continuidade nas oportunidades que Deus está te dando para você hoje. Você não pode sair daqui sem fazer a sua inscrição de verdades básicas hoje, porque Deus tem um projeto novo para você. Senhor, nós estamos aqui, Deus, como igreja do Senhor, Pai. Ó Deus, nós estamos aqui, ó Deus, reunidos, porque, ó Deus, essas pessoas, elas estão se rendendo ao Senhor, elas estão querendo um compromisso com o Senhor, elas estão querendo se comprometer com o Senhor, e, ó Deus, nós queremos pedir ao Senhor, Pai, agora, Deus, que eles estão querendo o Senhor como Senhor e Salvador. Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, o Senhor possa estar tirando, Deus, o nome deles do inferno, Senhor, e escrevendo o nome deles no livro da vida, Pai. Ó Deus, eles querem o Senhor, é a melhor oportunidade de salvação que eles estão tendo nessa noite. Eles não estão perdendo, e eu louvo o teu nome por isso, Pai. E ao Senhor, Deus, toda honra, toda glória, e todo louvor, e toda adoração, e que cada um dessas pessoas, Pai, possa entender que o Espírito Santo do Senhor é quem trouxe eles aqui nessa noite, e nessa noite eu creio que o Senhor irá restaurar a vida e dar a eles as oportunidades, até mesmo as oportunidades que eles já perderam. Mas primeiro ponto, eles já estão fazendo, entregando as suas vidas ao Senhor, em nome de Jesus. Missionária Central de Maringá.